Louvado seja Deus. Seguiram colocar duas belas músicas. Uma das minhas preferidas, né? Bom Pai. Uma bênção a gente ser elevado em espírito. E agora eu quero te chamar a atenção para o santo texto da Palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo Segunda Epístola de João, ou Segunda João, versos 1, 2 e 3. Essa que talvez seja um bilhete de João, né? De tão curta que é. Seria uma carta? Não, um bilhete, né? Visto que a gente expôs Gálatas, né? Bem densa. Segunda João parece um bilhete. Mas vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Espero que você tenha encontrado. Diz assim, a minha versão: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Vamos orar. Querido Deus, fala ao nosso coração agora e que tão somente a minha boca decrete aquilo que o Senhor quer, Pai, e eleve os meus irmãos a uma profunda comunhão com o Senhor agora. Em nome de Jesus, te oramos hoje e sempre. Amém. O que é mais importante, a verdade ou o amor? Há quem diga que essas duas palavras ou esses dois fatos não podem se entrelaçar. Muito da nossa cultura foi deturpada com um amor idolátrico que nada tem a ver com o amor de Deus, mas um amor voltado apenas para fazer a sua vontade e seguir a sua vida feliz. O lema da nossa geração muitas vezes é: seja feliz. Se isso te faz feliz, vá em frente. Como bem disse aqui a nossa irmã, na hora da oração, o nosso coração, ele é muito idolátrico. E dele partem as fontes, sejam da vida ou da morte. Então, diante disso, o conceito de amor foi muito reprovado, né, e muito, digamos assim, adulterado ao longo dos séculos. O amor que era Jesus Cristo personificado, a sua graça, a sua misericórdia, se tornou algo hoje que é tratado como um lixo, que é dado aos cães. O amor, muitas vezes, são palavras balbuciadas por muitas pessoas, umas às outras, sem um sentido ideal do que esse sentimento significa. Porém, eu não quero focar hoje somente no amor, mas a base do amor, que nada mais é do que a verdade. A verdade é a base do amor. O conhecimento pleno de todas as coisas é a base do amor. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos adentrar dentro do pensamento de João, que, apesar desse livro ser curto, o pensamento joanino é um pensamento deveras denso, para quem conhece mais aprofundadamente. Não é à toa que João escreveu um evangelho, 3 epístolas e um apocalipse, né? Então, se você for partilhar aí dos ensinos de João, você vai levar um bom tempo estudando e refletindo sobre essas verdades. Então, para a gente entender um pouco, precisamos saber que João, sem dúvida, ele figura como um dos mais proeminentes autores do Novo Testamento. É dele, é da sua pena, que nós temos o grande evangelho de João, que apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, trazendo essa mensagem que desde o princípio habita conosco, o Logos de Deus, né? Aquilo que, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. É de João que nós temos belíssimas asseverações sobre a pessoa e a obra de Cristo. Além disso, temos as suas epístolas falando muito sobre a questão de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, para uma população tardia, uma população que já estava se esquecendo da graça, misericórdia e amor de Cristo. Os mestres gnósticos vinham fazendo um trabalho excelente no sentido maléfico da coisa e desencaminhando muitos daqueles que eram servos de Deus. João também nos surpreende com o seu tom sempre pastoral e amoroso.
escreve notoriamente como um pastor aos seus destinatários, a quem ele chama de filhinhos amados. E não é sem motivo que João é considerado como um apóstolo do amor, pois dentro das suas cartas ele mesmo afirma que ele é João, o apóstolo a quem Jesus amava, ou quem Jesus amou. Com isso podemos dizer que através dos evangelhos e das epístolas de João, temos um tesouro incontestável para nos aprofundarmos na cristologia, o estudo da pessoa de Cristo, um estudo saudável e pujante, e não somente isso, somos informados e ensinados a como resistir às falsas doutrinas que tentavam assolar o coração da igreja primitiva. Desde a sua mais tenra idade, muitos de nós pensamos que a igreja do Senhor sempre foi um campo de flores, né? Onde todos adoravam livremente. Mas conforme nós entramos mais no conhecimento bíblico, vemos que no primeiro século, servir a Deus era um momento um tanto quanto hard, né? Um tanto quanto difícil. No início da igreja primitiva, tivemos a perseguição dos mestres fariseus, culminando em um elemento muito específico, na morte de Estevão, onde Estevão é terrivelmente morto, apedrejado. E então, após isso, insurgem-se outras perseguições, levado por um homem chamado Saulo, que perde cartas e leva às sinagogas, pede cartas ao sumo sacerdote e ao sinédrio, e leva às sinagogas, perseguindo e procurando arrastar esses servidores do caminho de volta a Jerusalém e assim sentenciá-los a um castigo. Após esse castigo, após essa perseguição judaica, nós temos a ampliação desse contexto para uma perseguição mais geral, mais generalizada, dentro do Império Romano. O império mais temido da história, um império muito forte da história. Ele então persegue ardentemente o cristão, chegando a dizer que o cristianismo é uma religião ilícita. O Estado romano decretou o cristianismo como uma religião ilícita. E então o cristianismo começa a sofrer. Mas, diante de tanto sofrimento e perseguição, João e os outros apóstolos escrevem cartas às igrejas, escritos que fortalecem não somente a fé daquele povo ali no início, mas vem fortalecendo séculos e séculos a nossa fé. Chegamos até hoje a nós ouvindo uma frase clara, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. Sobre os escritos dessas epístolas, focando um pouco em 1º, 2º e 3º João, o autor diz que tanto a epístola e também os evangelhos revelam o uso literário de um contraste, sempre entre vida, morte, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. A semelhança em estilo e pensamento entre todos esses escritos das epístolas e do evangelho é marcante nas cartas. Além disso, outro ponto importante a considerar nos escritos joaninos é que, enquanto Paulo busca fundamentar, fazer toda uma construção, como nós vimos há um ano atrás, na exposição da carta aos Gálatas, Paulo sempre querendo deixar bem claro, bem compreensível, fazendo uma grande asseveração, fazendo uma grande explicação. Na verdade, João não. Em sentenças breves e radicais, coloca a verdade nua e crua, dura e áspera, porém visando a transformação para a conduta correta. João não é um homem grosseiro, como a gente ouviu no início aqui, ele é um apóstolo amoroso, só que o seu amor não o impede de declarar abertamente a verdade. João não se exime da verdade pelo amor, como muitos desejam nesse mundo ouvirem a verdade, mas sem tampouco ser confrontado. João não. João, ele fala a verdade, e uma verdade clara. E por que ele falava de forma tão severa e radical?
Contextualmente, quando nós estudamos a mensagem de João, nós vemos o grande assolar de uma heresia chamada gnosticismo, com várias e várias vertentes. O gnosticismo negava a encarnação de Jesus. O gnosticismo achava que o corpo era mau e o espírito era bom. E por isso, então, muitos mestres gnósticos se entregavam à lascívia, se entregavam ao pecado, porque entendiam que esse corpo era mau. E através de certas construções, de certas frases que eles aprendiam, eles poderiam acessar esse conhecimento, acessar esse novo patamar, um outro patamar espiritual, que vinha direto de Deus, que vinha direto de um Deus que não necessariamente era o Deus do Evangelho, mas um Deus específico, e que esse Deus não tinha também criado o mundo, apenas tinha, não tinha sido pessoal, na verdade, mas criou o mundo impessoalmente. Além disso, os gnósticos entendiam que Jesus Cristo, tem um encontro com o Cristo divino ali no batismo. Então, aquele Espírito que desce sobre Jesus é o Cristo divino, que junta-se com o Cristo humano. E além disso, na crucificação, o Cristo divino sai do Cristo humano, e por isso, esses mestres gnósticos diziam que Jesus falou na cruz: Deus meu, por que me abandonastes? Então essa heresia feria o coração do Evangelho. A encarnação de Cristo Jesus estava em jogo. A encarnação é um fato histórico, documentado e um fato comprovado pelas Escrituras. E esses mestres, com as suas construções, tentavam fazer balbúrdia no meio do cristianismo incipiente do primeiro século. Tentavam fazer com que esse cristianismo fosse fragilizado. E em meio a essa fragilização, eu entendo o apóstolo João sendo duro, pontual e declarando a verdade. Não existia um conhecimento para iluminados. A própria palavra de Deus conforta-nos e fala sobre uma mensagem que vinha através de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que criam em seu nome. E assim como João diz, quem crer no Filho e quem crer que esse Filho é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, quem crer tem a salvação. Não precisa agora de um outro conhecimento, mas quem crer que Jesus é o Filho de Deus é declarado também Filho de Deus e tem salvação dos seus pecados. Então João fala muito isso sobre a sua primeira carta, Na primeira carta, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam. Cristo se encarnou, Cristo é o Senhor, Cristo é o advogado sobre nossas vidas. Ele é o Senhor sobre a criação, Ele é o Senhor sobre tudo, e esse Deus eterno desceu, se encarnou como homem, como eu e você, e agora Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e voltará. Agora, adentrando um pouco mais no contexto de 2 João, nós podemos ver como esses mestres iam de casa em casa, como esses falsos mestres adentravam de casa em casa. E eles estavam minando não somente uma parcela da igreja, mas expandindo os seus limites, chegando a essa outra igreja, chamada de Senhora Eleita, que na verdade não é uma senhora, uma mulher, mas sim João escreve a sua segunda epístola a uma igreja da Ásia Menor, uma igreja muito importante, a ponto de João escrever esta carta a essa igreja, tentando refutar e promovendo diante dessa igreja co-irmã um alerta. Fique atento,
pois os gnósticos estão perto de você. As heresias estão perto de você. E você precisa entender o que é a verdade. A comunidade cristã, como diz Atos, era uma comunidade receptiva. Tinham tudo em comum, partilhavam. E na dispersão, aqueles que eram crentes estavam sempre unidos. E esses mestres gnósticos podiam a qualquer momento chegar naquelas casas e, evocando esse amor, entrariam em contato com essa igreja e propagariam a falsidade. E João diz aqui, cuidado com quem você hospeda, cuidado com quem você, igreja, senhora eleita, hospeda em sua casa. Porque esse que você hospeda se dizendo irmão, pode pregar a mentira e você pode incorrer em erros. De tudo isso, meus irmãos, entrando agora no verso 1 a 3, a verdade que eu quero que você leve no seu coração nessa noite, aquilo que eu quero que você capte comigo, é que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor pertencem àqueles que estão unidos no amor e na verdade. A graça, misericórdia e paz do Senhor pertencem àqueles que estão unidos no amor e na verdade. Então, olhe comigo novamente o seu texto. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, aqui, João escreve para essa igreja falando sobre, ele destina essa carta a essa igreja amada, saudando-o com um amor, mas não um amor qualquer, um amor baseado na verdade. Já em meados da última década do primeiro século, João era o único apóstolo vivo. Após as árduas perseguições por parte da primeira liderança dos cristãos, por parte dos judeus e posteriormente do Império Romano, agora o cristianismo vivia um arrefecimento. Já tem quase um século que se passou desde a ascensão de Jesus, e então começa o cristianismo a decair. João, como último apóstolo vivo, se apresenta como o presbítero, não como um presbítero, mas como o presbítero. E ele, sendo conhecido pelaquela igreja, diante desse termo, sendo conhecido pela igreja como um ancião, uma pessoa, um apóstolo, uma testemunha viva, alguém reconhecido por seus destinatários, escreve com uma autoridade, falando para essa igreja que ele a ama de todo o seu coração. Escreve essa senhora eleita, que não era uma pessoa, mas um povo unido, para que eles entendam, eu os amo. João ainda está presente, é notório como um homem já na sua fase já aguda da velhice, Ele então escreve essa carta àqueles destinatários com um amor ainda pastoral, E principalmente, o que se tira de todos esses 3 versículos é o amor baseado na aletheia, ou na verdade. Tudo o que os irmãos daquela igreja da Ásia Menor precisava era estar fincado na verdade. A verdade, a aletheia, a autenticidade, a verdadeira doutrina era o foco central de todas as diretrizes da igreja, de todas as diretrizes do povo de Deus. Meus irmãos, nós temos um conhecimento sobre Deus muito restrito, porque nós somos seres humanos finitos. Nós acreditamos que servimos a um Deus eterno, que tem todo o poder. E esse Deus eterno se revelou a nós com uma verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. A personificação de Jesus mostra a verdade em carne e osso.
No Antigo Testamento, o povo ouve a mensagem pelos seus profetas, ouve a mensagem pelos diversos profetas daquele tempo. Mas ali em Jesus, essa verdade, essa mensagem, ela tem carne e osso. Ela tem sentidos, olfato, tato, paladar. Ela é uma pessoa. E essa verdade, Jesus Cristo, chega, chama os seus discípulos, une eles aos discípulos. Na verdade, se une aos seus discípulos, chama esses discípulos a andarem junto, ensina esses discípulos na verdade. E esse Deus, que é Jesus Cristo encarnado, esse Deus é a verdade personificada. É a mensagem do Pai trazendo a reconciliação. João é muito conhecido por passagens ditas pelo amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. 1 João 4,7. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. João 4,19. Contudo, nessa segunda epístola, João adentra ainda mais profundamente aquilo que ele disse em João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos dessa igreja conseguiriam amar-se mutuamente, não por causa do sentimentalismo, mas por causa da verdade. Esse é um fato interessante aqui. Todos nós queremos ser amados de verdade. Todos nós queremos sentir o amor. Todos nós, o amor é um sentimento muito bom de ser sentido, né? Por quem sofre com ele, né? Sofre a ação do amor. Porém, João está falando para uma igreja que ele ama essa igreja pela base amorosa que ele tem. João ama muito mais do que apenas um sentimento de declarar-se. Mas ele ama profundamente, fincado na verdade. Fincado na verdade. João ama esses discípulos com base na pessoa de Jesus Cristo. E ele se assemelha muito o seu amor no amor dado por Cristo àquelas pessoas. Nós podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que se perdem no mundo, nós podemos amar. Mas o que João traz aqui a nós é que nós só podemos amar na verdade aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Nós só podemos amar verdadeiramente, só podemos demonstrar real amor, só podemos aprofundar esse amor através da pessoa de Jesus. Se tem um lugar onde você deveria amar e ser amado, era no corpo de Cristo, na igreja viva do Senhor. João está falando com um amor purificado pela cruz de Cristo, por esse interesse comum. A partir de agora não é um amor atrelado a interesses, aquilo que aqueles discípulos podiam dar, mas é um amor atrelado pela essência que aquela pessoa agora tem, a essência de ser chamado filho de Deus, a essência de ser chamado filho do Senhor. Essas pessoas agora podem se amar e estarem unidas pactualmente como um povo, unidas conjuntamente como um só corpo. E esse João que escreve a carta para aquela igreja está tão preocupado com aquele povo pela verdade, como ele está preocupado com a si mesmo, como ele está preocupado com a sua própria igreja, como ele está preocupado pastoralmente com aquele povo a quem ele serve. E ainda que ele já seja um ancião, ele escreve com amor verdadeiro,
Isso é uma coisa muito interessante, meus irmãos. Quando Deus nos chama como um pastor, quando Deus nos chama até mesmo como um crente comum, Ele nos chama a amar os perdidos, a servir aos perdidos para que eles conheçam a verdade. Não somente ame o mundo, né? Os que estão no mundo, mas faça-os enxergar o amor na verdade que é Jesus Cristo. João estava falando com um povo que podia amar qualquer coisa, mas que amava Jesus Cristo, que devia amar Jesus Cristo e que precisava entender esse amor, porque eles conheciam, eles tinham ouvido dele. E é muito interessante como muitas vezes o nosso amor ele é descaracterizado. Apenas você faz concessões. João poderia fazer: eu amo vocês como vocês são, eu amo vocês. Não, ele diz assim: eu amo vocês porque vocês creem na verdade. Eu amo vocês ainda mais, eu posso dar ainda mais do meu amor, da minha essência, porque eu sei em quem vocês creem. Quer ver uma coisa, meu irmão? Quando você fala sobre a igreja perseguida, você pensa no contexto de grande perseguição. Mas você já percebeu que quando aquela igreja, ela está lá no subterrâneo, ela está ali escondida, perseguida, o coração deles não se esfria. O medo não os faz esfriar na sua fé. Mas aquela junção daquela igreja sofredora e perseguida faz com que eles se aqueçam. Não é à toa que uma frase que a gente sempre repete: o sangue, né, dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Porque, meus irmãos, só um homem que conhece a Cristo, só uma mulher que conhece a Cristo sabe pelo que morrer de verdade. Todos nós vamos morrer, isso é um fato inegado. Mas somente alguém que crê em Cristo sabe pelo que morrer. João continua ainda a falar. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre, ele diz no verso 2. Mas ele ainda fala mais no versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Aqui nesse texto, João deixa claramente a filiação de Deus. E aqui é um texto muito bom, porque é um texto onde se tem a seguinte afirmação: Deus Pai, a graça, a misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus, seu Filho. Nos evangelhos, Jesus diz que Deus é o seu Pai. Nos evangelhos, Jesus diz que Ele e o Pai são um. Mas aqui, soprado pelo próprio Deus, Deus diz que Ele é Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu Filho. E aqui a gente tem claramente a exposição disso. Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho. Essa igreja, então, que ama de verdade, que vive na verdade, que pode ser amada na verdade espiritual da cruz de Cristo, na verdade da cruz do Calvário, essa igreja agora recebe uma ditosa saudação, que figura muito como a saudação de Paulo, Pedro e outros apóstolos, dizendo: a graça, a misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor. Na verdade e no amor. Meus irmãos, muitos são os que barateiam a graça de Cristo Jesus. Muitos são os que barateiam a misericórdia de Cristo Jesus. E muitos são os que barateiam a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Mas quando você passa um olho rasante, você entende que o homem estava espiritualmente falido nos seus pecados. Você entende que a humanidade sempre foi sentenciada com a morte. Quando Adão e Eva pecam no jardim, aquilo ali não é uma história da carochinha, aquilo ali é a nossa história. É a história sobre a nossa humanidade. E aquele homem e aquela mulher pecam e trazem sobre
eles e sobre nós uma coisa que não existia no plano original de Deus, que era a morte. E Paulo vai falar muito sobre isso quando ele diz: o salário do pecado é a morte. E a gente entende que Adão e Eva morreram, não foi porque eles envelheceram e parou-se os seus órgãos, não. Eles morreram porque o salário do pecado deles é a morte. E é intrigante isso para nós, porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele mata a morte, ou o poder da morte. Ele acaba, porque quando Ele morre na cruz do Calvário e ressuscita da morte, como a gente canta várias vezes, a morte vencestes. Pensa nesse tempo, o quanto você daria para a cura da morte. Pensa num parente que você mais ama que já morreu. O quanto você se entristece por ele ter morrido. O quanto tem aquele sentimento de falha na vida quando alguém morre. Porque nós não fomos projetados para isso. O ser humano, na sua essência, não deveria morrer. Só que quando Jesus Cristo morre naquela cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia. Quando Ele ressuscita, e através do seu sacrifício, derrama graça sobre todos os homens, a gente vê homens como Paulo, os apóstolos, Pedro sendo crucificado, Tiago morto, a igreja sendo morta, e cada dia aquilo ia ampliando os horizontes espirituais. A morte não era mais um inimigo palpável, a morte já não era mais um inimigo para aquele povo, meus irmãos. Talvez você está aqui e tenha medo da morte. Mas eu digo para você, a graça, a misericórdia e paz da parte de Deus e do seu Filho estão conosco, nos livrando desse medo da morte, nos livrando dessa inconformidade com a morte, porque agora não é mais o salário da nossa vida, do nosso pecado a morte, porque ela já recaiu sobre Cristo, e aí entra a misericórdia de Deus. A graça era um favor de Deus imerecido, dado a nós. E esse favor era Cristo. E a misericórdia de Deus é Cristo morrer em nosso lugar. E aquela essência firme que Jesus Cristo também diz aos seus discípulos: paz seja convosco. Paz seja convosco. Agora o ser humano está pacificado diante de Deus. Reina a paz entre o homem salvo, a mulher salva e Deus, quando esse homem reconhece, pelo poder do Espírito Santo, a sua falência espiritual. Então, meus irmãos, já caminhando para encerrarmos, o quanto nós amamos a verdade. Esse texto fala sobre um João que ama aqueles irmãos, na verdade, que é Cristo. Esse texto fala sobre a verdade que é Cristo. O quanto nós amamos a verdade. O quanto nós estamos dispostos a morrer por essa verdade. Quando João declara para aquela igreja que eles deveriam viver pela verdade, que eles deveriam permanecer firmes na verdade, ele não estava falando, meus irmãos, sobre qualquer verdade. Um dos assuntos que eu mais apreciei quando me deleitava, quando estudei no seminário, era sobre a autoridade, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Esse é um dos assuntos que a gente não dá muito valor, né, muitas vezes, né? A gente repete como um jargão: autoridade, infalibilidade e inerrância. Mas em um mundo onde parece que tudo é um erro, tudo sempre tem uma retratação, são novas verdades todos os dias, em um mundo que os pensadores desse tempo dizem que não existe verdade, em um mundo
onde há proeminência de uma modernidade dita líquida, de uma modernidade onde nada é certo, a Bíblia entra profundamente nessa realidade, dizendo que ela é infalível, inerrante e tem toda a autoridade para dizer para você e para mim sobre como nós devemos viver. Você já parou para pensar nessa doutrina dessa forma? Que todas as palavras ditas por Jesus, que tudo aquilo que Jesus viveu foi a verdade, foi o caminho e foi a vida. Que tudo aquilo dito, vivido por Jesus, não foi algo que se perdeu com o tempo, não foi algo que ficou na história, mas é a verdade ainda para nós hoje. E assim como os castigos são verdades para o homem ímpio, as promessas são verdades para o homem e para a mulher salva. E aí você pensa comigo, se alguém estava tentando destruir essa segurança, se alguém tenta destruir essa segurança espiritual, você fica calmo? Se alguém tenta destruir a verdade espiritual, que é a palavra de Deus, que é a verdade do Evangelho, você fica calmo? Não, João falou, eu amo vocês na verdade. Eu amo vocês com toda a verdade que há em Jesus. E hoje, meus irmãos, nós abrimos mão, fazemos recortes nas nossas Bíblias. Muitas vezes colocamos verdades, criamos tradições e adequamos elas como se fossem verdades espirituais, negando a própria Escritura. E você quer ficar calmo diante disso? Você quer ficar calmo diante de um mundo que sapateia na palavra de Deus? João não ficou calmo. Ele não foi arrogante. Ele não foi agressivo, mas ele foi verdadeiro. Não negocie a verdade. Não negocie. O caminho, a verdade e a vida personificados em Jesus. Eu sempre oro para que eu ande nessas verdades. Eu espero que você ore também, para que você esteja firme nessas verdades. Para que você sinta o Espírito Santo de Deus consolando você, guiando você a olhar para a palavra de Deus e levar ela a sério. Não deixe o seu livro santo, a palavra de Deus, meus irmãos. Não deixe essa palavra ficar empoeirada na sua estante. Não deixe a sua Bíblia caminhar com você só para o culto. Não torne o seu cristianismo uma coisa apática. Ficamos cientes que para nos amarmos como verdadeiros servos de Deus, precisamos estar alicerçados na verdade. Para que haja amor, é necessário caminhar na verdade. Para que haja graça e misericórdia e paz, é necessário que estejamos juntos na verdade e no amor. Que você me acompanhe nessa jornada de andar nessa verdade. E se você não anda nessa verdade, se você não anda ainda nessa verdade, eu digo para você, há um Deus que propicia ainda um momento de se aproximar da cruz. Há um Deus que propicia ainda um momento, e eu não falo isso só para descrentes, falo isso para todos nós. Há um Deus que não permite você sair dessa vida de brincadeiras espirituais, dessa vida de imagens espirituais, dessa vida de falsidade. Que você viva na verdade. Meus irmãos, ninguém gosta de ouvir mentiras. Ninguém gosta de sofrer por mentiras. Então, eu digo para você, se você quer algo para você sofrer e para você viver, viva na verdade da cruz. Vamos orar. Santo Deus e Pai, os nossos irmãos estão aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra.
E assim, Pai, como o Senhor orou, em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, é a verdade. Assim como o Senhor também diz que és o caminho, a verdade e a vida, ensina os meus irmãos aqui a andarem nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. Desperta-os, ó Deus, para viverem contigo agora. E, ó Pai, que essa realidade seja aquilo, Pai, aquilo que queima em seus corações, aquilo que direciona todo o seu ser. Em nome de Jesus, que a graça, a misericórdia e paz de Cristo Jesus e do Senhor esteja com cada um aqui. Em nome de Jesus, amém.